Em busca de uma ciência aberta de OVNIs, e não uma ligada ao segredo. 26 de março de 2020. Por Bill Schalker, do site tellsfiles.blogspot.com. O escritor e investigador Tim McMillan escreveu um excelente artigo na revista popular Mechanics, fevereiro de 2020, Inside the Secret UFO Program of Pentagon, dentro do programa OVNI secreto do Pentágono. Em particular, fui atraído por dois aspectos do artigo: a discussão de um relatório dos BAAS, Bigelow Aerospace Advanced Space Studies, Estudos Espaciais Avançados da Bigelow Aerospace, de 2009 e uma revisão de estudo de casos de lesões envolvendo OVNIs ou APS, sigla utilizada pelo governo do ZEUA para os OVNIs. Eles representam uma visão das atividades da pesquisa da organização BAASS de Robert Bigelow sobre o assunto OVNI durante o período de 2000 a 2009. Vimos pré-visualizações disso em relatos do precursor de Bigelow para o BAASS, ou seja, o NDS, particularmente através do mais recente artigo de Jacques Vallée, publicação do jornal Ciência Proibida, 4 As Crônicas de Spring Hill, os diários de Jacques Vallée 1990 a 1999, cobrindo a década de 1990. Aqui agora temos algumas ideias para a década que se seguiu. Informações adicionais podem vir da Ciência Proibida 5, cobrindo o período de 2000 a 2009. Ainda podemos obter algumas divulgações e lançamentos do próprio Bob Bigelow ou de outros envolvidos nesta saga complicada de investigações secretas sobre o mistério OVNI. Tim McMillan afirma em seu artigo na Popular Mechanics. Em julho de 2009, BASS forneceu um relatório abrangente ao DIA, Departamento de Inteligência de Defesa do ZEUA, na conclusão da opção do primeiro ano do contrato à AWSAP. O relatório de 10 meses, de 494 páginas, como é chamado, está repleto de planos estratégicos, resumos de projetos, tabelas de dados, gráficos, descrições de efeitos de campo biológico, características físicas, métodos de detecção, capacidades teóricas, entrevistas com testemunhas, fotografias, e sinopses de casos, cada um explicitamente sobre fenômenos aéreos inexplicáveis. Ao longo do relatório, o patrocinador é mencionado, no entanto, o dia nunca é mencionado explicitamente. As primeiras páginas listam os nomes de todos os contratados que trabalham para os BASS com as devidas autorizações de segurança para ter acesso ao programa. Entre dezenas de nomes credenciados, alguns dos listados são muito familiares à comunidade OVNI, incluindo Puthoff, Davis, Jacques Vallée e Con Keller. Independentemente das opiniões existentes sobre o fenômeno OVNI, o grande volume de conteúdo no relatório de 10 meses dos BASS é impressionante. Parte do conteúdo notável do relatório de 10 meses dos BASS 2009 inclui visão geral dos esforços da Divisão de Física BASS para conduzir pesquisas em veículos aeroespaciais avançados, incluindo o desenvolvimento de padronização para a medição de efeitos físicos e assinaturas associadas com o AP, OVNIs. Visão geral da pesquisa BASS para medir e recolher os efeitos em organismos biológicos pelos UAPS. Menção ao Skinwalker em Utah como um laboratório possível para estudar outras inteligências e possíveis fenômenos interdimensionais. Planos estratégicos para organizar uma série de fóruns de debate intelectual direcionados a públicos amplos, relacionados à divulgação potencial de uma presença extraterrestre. Planejamento da criação de um programa de efeitos fisiológicos médicos pelos UAPS. Solicitação de arquivos do projeto Blue Book que não foram tornados públicos. Menção ao programa BASS apelidado de Projeto Northern Tier que envolvia a proteção de documentos relacionados a casos em que dezenas de OVNIs voavam por espaços aéreos restritos de instalações que abrigavam armas nucleares. Um possível pouso de UAP relatado aos BASS pela Rede Mútua de OVNI, MUFON, e sua equipe STAR, investigadores de campo de resposta rápida financiados pelos BASS em março de 2009. Projetos de bancos de dados de materiais relacionados ao UAP compilados por meio de várias parcerias e a intenção de expandir esses bancos de dados coordenando com governos estrangeiros. Resumos de vários eventos de UAPS no ZEUA e em países estrangeiros. Fotografias de UAPS fornecidas por várias fontes, inclusive de governos estrangeiros.
O campo dos OVNIs tem seus historiadores e excelentes pesquisadores que contribuem extensivamente para muitos desses pontos. De fato, muitos dos focos descritos acima são retirados de material de pesquisa disponível publicamente. No entanto, como tudo isso está aparecendo nos documentos gerados pelos BASS, portanto, de propriedade da BASS, podemos não ter acesso a esses dados, a menos que Robert Bigelow e BASS vejam um benefício em sua divulgação pública. Eu certamente os encorajaria a fazê-lo no interesse de pesquisas científicas abertas sobre OVNIs e o APS. BASS e o programa ATIP estavam procurando por possíveis tecnologias disruptivas que podem ter sido evidentes nos encontros com OVNIs, UAP ou AAV, veículos aéreos avançados. O programa da equipe BASS, MUFON Star pode ter causado exatamente esse incidente no ano em que o arranjo começou, ou seja, 2009 e o incidente no estado de Port Jervis, Nova York, em 25 de novembro de 2009. Embora o relatório BASS descrito no artigo da Popular Mechanics tenha sido relatado como sendo enviado à Agência de Inteligência de Defesa, DIA, em julho de 2009, é claro que os BASS também gerava relatórios mensais e concentrava-se nos dados de OVNIs das atividades BASS e no material de outras fontes como pesquisadores de OVNIs. O caso de Port Jervis foi inicialmente relatado como um exemplo intrigante de um caso de parada de carro. Para mim, ficou ainda mais intrigante quando soube que poderia ser um exemplo notável de um tipo de fenômeno OVNI que eu estudava há algum tempo, a saber, luz sólida. Esse aspecto não ficou evidente na reportagem pública inicial da MUFON do caso e se tornou uma parte contestada do caso quando o investigador principal do MUFON, Tishuk Modlin, descreveu o evento na série de TV Canadian Close Encounters durante 2013. No programa, o episódio sobre o caso Christmas Lights, Luzes de Natal, incluiu-me a falar sobre o fenômeno das luzes sólidas de uma maneira genérica. Eu havia ido a Toronto para ser filmado em vários casos específicos. Minha ligação com o caso de Port Jervis era desconhecida para mim até que vi os primeiros rascunhos do episódio. Até então, eu apenas conhecia o caso como um exemplo recente e impressionante de um caso de parada de carro, muitas vezes referido a um possível caso de parada de carro, ou eletromagnético, este último, devido à sensação de um possível mecanismo para a aparente parada de um carro. Eu já apresentei essas informações antes, mas os desenvolvimentos precisam ser reformulados novamente. Talvez as partes do ATIP, BASS, MUFON e Today Stars Academy TTSA possam examinar essas informações e esclarecer as questões que levanto aqui. O momento das atividades financiadas pelo ATIP e o envolvimento de Robert Bigelow me fizeram pensar. Com James Carrion do MUFON, Jan Harzan, Tishuk Modlin e John Schwessler se reunindo com a Bigelow em 2008. Levando ao curto casamento BASS, MUFON e o ATIP ocorrendo entre 2007 e 2012, pelo menos em termos de financiamento, gostaria de saber se essa dinâmica explica a grande desconexão entre a versão pública MUFON do impressionante evento de encontro imediato de novembro de 2009 em Port Jervis, sendo um caso, e, em seguida, ter um aspecto oculto do caso. O possível aspecto de luz sólida surgiu através de Tishuk Modlin com a série Canadian Close Encounters com a qual eu estava envolvido. Eu estava promovendo casos de luzes sólidas com o grupo de filmes, mas fiquei consternado por Port Jervis emergir com esse aspecto, já que até então era visto apenas como um caso impressionante. Eu soube que Bigelow estava interessado em comprar o carro envolvido, mas deduzi que a testemunha não queria se separar dele. Eu soube de alguns dos dados da MUFON neste caso, mas eles não deram nenhum detalhe sobre um aspecto de luz sólida. Tishuk Modlin destacou os aspectos de luz sólida, anteriormente desconhecidos, na cobertura do programa da C do incidente. Fiquei surpreso ao me encontrar sendo neste episódio, pois, até então, eu não estava ciente dos aspectos de luz sólida do caso Port Jervis. Nem meus contatos da MUFON.
Portanto, a pergunta que precisa ser feita é se a MUFON descreveu publicamente um relato limitado do caso para seus membros e para a comunidade OVNI, e uma versão mais detalhada, incorporando detalhes sobre luz sólida, foi comunicada à organização de Bigelow. Eu publiquei essas especulações no meu blog Os Files em 1º de março de 2018, que atraiu uma crítica de um membro do conselho da MUFON, mas ele aceitou que, de fato, parece haver um aspecto de luz sólida, no caso de Port Jervis, particularmente depois de destacar que entrei em contato com Tishuk Modlin logo depois que o segmento do Close Encounter me chamou a atenção, em dezembro de 2013. Eu havia escrito. Você pode ter visto o vídeo preliminar sem o CGI que fez você e Richard Lang conversarem sobre o evento de 2009 em Port Jervis. Naquela peça também estou incluído, mas falo geralmente sobre casos do tipo luz sólida. Robert Powell entrou em contato comigo quando fui incluído nesse segmento incompleto. Eu disse a ele que não estava falando com nenhum conhecimento do caso Port Jervis. De fato, até eu ver o vídeo preliminar, eu o vi principalmente como um excelente exemplo recente de um caso de parada de carro, no estilo, e não tinha conhecimento de nenhuma dimensão de luz sólida. Isto não foi trazido à minha atenção enquanto eu estava em Toronto, então suponho que surgiu mais tarde. Eu me concentrei em minha cobertura de vários casos Burks Flat Australia, 1966, Tais Friends e 1994 Plough in Germany, em aspectos bastante curiosos da luz, e entrei no fenômeno da luz sólida, em Toronto. Como pano de fundo, ao longo dos últimos anos tenho aumentado meu foco em casos de luz sólida, em todo o mundo e recebi assistência e dados de pesquisadores de todo o mundo. Parte da minha motivação inicial foi um caso do início da década de 1970 em Kiama, na Austrália, e um caso militar chinês mais recente de 1998 que apresentava elementos muito fortes de luz sólida. Aqui está um link para um artigo que escrevi recentemente que cobre parte desse contexto, URL. Também incluí outro artigo semelhante, apenas texto, com fotos. É um arquivo grande que foi publicado na nova revista eletrônica, UFO Truth, Solid Light Descending. Dado este histórico, você entenderá por que estou interessado no foco do segmento Close Encounter, no evento Port Jervis. O vídeo da New Road implica um discreto feixe de luz sólida, descendo, de forma telescópica, impactando o carro na localidade onde altas leituras magnéticas foram gravadas, assim como você se referindo à testemunha dizendo que o feixe parou a 6 polegadas 15 centímetros do solo, outra característica de casos de luz sólidas. A única referência que encontrei no banco de dados da MUFON foi quando ele olhou para as luzes, elas pareciam muito brilhantes, mas não iluminavam o chão. A testemunha disse que não pode explicar esse aspecto, pois não faz sentido para ela. Agora eu vi parte da reconstrução CGI do caso no trailer do Discovery recém-lançado. Parece haver um objeto em altitude muito baixa e um feixe de luz sólida descendo para a área do para-brisas. Isso é preciso. Ficaria extremamente grato se você puder me contar o máximo possível sobre esse elemento no caso. O aspecto, luz sólida, ficou evidente desde o início da investigação ou surgiu mais tarde. Existe alguma entrevista, vídeo, fita, em que a testemunha descreve os detalhes do elemento sólido de luz. Como a recriação, CGI faz o feixe impactar com o para-brisa e a narração. Referente às altas leituras do medidor Triffield correlacionadas com o ponto de impacto do feixe de luz, presumo que a recriação possa não ser precisa ou incompleta, ou ainda não vimos tudo. Como a testemunha descreveu a aparência do feixe, a progressão, a duração, os locais aparentes de contato com o carro, foi o para-brisas, o capô ou outro local. Houve uma correlação real. Foram leituras em escala completa, nada quantitativas. Houve algum vídeo das leituras do medidor de campo tri do carro em questão e do veículo de controle. Eu vi algumas fotos. Se algum contato de feixe ocorreu com o para-brisa, pergunto-me se houve alguma avaliação das alterações ópticas, espectrais em termos de transparência, etc., referenciadas com o veículo de controle. Muitas perguntas eu sei, mas esse aspecto de luz sólida me fascina e estou procurando um relato preciso disso com qualquer relato de testemunha. Estou ansioso para ouvir de você sobre este caso mais fascinante.
Tichuk Modlin respondeu. Lembro-me muito bem do evento, o raio tocou o carro das portas à frente. Essa parte do carro foi magnetizada com o para-brisa e todas as partes iluminadas pelo feixe. Houve uma série de efeitos estranhos observados, o para-brisa e o capô do carro pareciam ter um efeito de campo eletrostático da melhor maneira que posso descrevê-lo, parecendo um campo repulsivo. Eu gravei a testemunha lembrando o que aconteceu, ele ia sair do em busca de uma ciência aberta de OVNIs, e não uma ligada ao segredo.